Olá, turma do sexto ano! Tudo bom com vocês? Estamos iniciando agora a nossa sexta aula online, referente à nossa terceira unidade de estudos. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 3, onde nós vamos estudar as formas geométricas e espaciais. Então, esse conteúdo vocês vão encontrar no livro de vocês a partir da página 83. Na aula de hoje, nós vamos iniciar e já finalizar esse terceiro capítulo, que é bem pequenininho, bem curtinho, tá bom? Então, pegue o material de vocês necessário, pegue livro, caderno, lápis, caneta, régua também, tá? E vamos iniciar a nossa aula. Abra o livro de vocês na página 84, que vocês vão começar agora grifando a definição dos sólidos geométricos. Então, no terceiro parágrafo, vocês vão grifar a seguinte frase: os sólidos são figuras espaciais, ou seja, que ocupam lugar no espaço e possuem 3 dimensões. Então, vocês vão grifar essa frase, que é a definição de sólidos geométricos. Nas aulas anteriores, nós vimos as definições de reta e de plano. Nós vimos que o ponto ele é adimensional, ou seja, ele não tem dimensão. Eu não consigo medir em um ponto altura, comprimento, muito menos largura. A reta, ela é unidimensional, ela tem apenas uma dimensão. O que isso significa? Que eu consigo medir o comprimento de uma reta. Já o plano, que foram as figuras planas, os polígonos, nós vimos, eles são figuras planas, né? Porque eu consigo medir a altura e o comprimento. Agora nós vamos estudar os sólidos geométricos. Esses sólidos geométricos, eles são tridimensionais, são os 3D, eles têm 3 dimensões. Além de a altura e o comprimento, nós também podemos medir a largura dessas figuras, desses sólidos geométricos. Como eu tinha falado, os polígonos nós vimos, aqui está o exemplo de um, eles são bidimensionais, ou seja, eu tenho a altura, o comprimento e eu não tenho largura, eu tenho só 2 dimensões. Define-se assim figuras planas, porque eu consigo desenhar elas em um plano. Outro plano que nós vimos, um exemplo, o quadro. Eu tenho a altura, tenho o comprimento e o meu quadro não tem largura. Então, essas figuras são figuras planas. Os polígonos, nós vimos triângulos, quadriláteros, pentágonos. Esse retângulo é um quadrilátero, nós estudamos ele na nossa última aula. Então, as figuras que nós vamos estudar agora são as figuras que, além do comprimento e da altura, eles vão ter também a largura. Então, são as figuras de terceira dimensão, são chamadas figuras espaciais. O livro de vocês trouxe aí na página 84 que os sólidos geométricos são divididos em alguns grupos e nós vamos estudar 2 desses grupos, que são os poliedros e os corpos redondos, tá? Então, o nosso sólido geométrico nós vamos estudar poliedros e vamos estudar corpos redondos. Vamos ver a diferença e a classificação de cada um desses. Os poliedros, vocês já vão encontrar aí também na página 84, logo abaixo dessas definições que nós acabamos de marcar. Tem dizendo poliedros. O primeiro quadradinho laranja, vocês vão destacar o que está aí, o que significa os poliedros. Poliedro significa poli, são palavras que vêm do latim. Poli, vários, edros, faces planas. Então, como o polígono são vários ângulos, o poliedro são várias faces. Então, agora nós vamos definir essas figuras não a partir de quantos ângulos eles têm, mas sim a partir de quantas faces
essa figura geométrica vai possuir. Então, no caso, os nossos poliedros vão possuir, tá? Aí na página agora 85 vai falar sobre os elementos de um poliedro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um poliedro e nós vamos identificar nele os seus elementos, tá? Eu fiz aqui de cartolina esse poliedro, que nós conhecemos, e eu sei que vocês vão saber o nome dele, como cubo. Então, o cubo, ele é um poliedro. Então, na página 85, vocês vão identificar, vão ver, nós vamos identificar aqui os elementos dessas figuras espaciais. Qual é a diferença entre esse cubo e um quadrado? É porque o quadrado, ele é apenas uma das faces desse cubo, tá? Ele só vai ter a altura e o comprimento. Já o cubo, além da altura e o comprimento, ele vai ter também a largura. Então, o quadrado é uma figura plana, o quadrado é apenas uma das faces desse cubo e o cubo completo, ele é uma figura espacial, ele tem a terceira dimensão. Eu consigo calcular a altura, comprimento e também a largura do meu cubo. Então, na página 85 tem falando, o primeiro elemento que ele vai definir são as faces. Aí tem lá a definição, vocês vão grifar, tá? Faces, região plana que delimita o sólido. Então, eu tenho aqui o meu cubo. Eu tenho várias faces que vai compor esse cubo. As minhas faces no cubo são os quadrados. Então, eu tenho aqui uma face, olha, um quadrado. Aí, quando eu viro, eu tenho aqui outra face, outro quadrado. Quando eu viro, eu tenho aqui outra face, mais um quadrado. Viro, mais um. Então, aqui nas minhas laterais, eu tenho 4 quadrados. Eu tenho um quadrado aqui em cima e também tenho um quadrado na parte de baixo. Então, esse meu poliedro, esse meu cubo, ele tem 6 faces quadradas. O outro elemento que o livro vai trazer também na página 85 são as arestas. Como nós vimos em um polígono, as arestas são os segmentos de reta que ligam os vértices. Então, aqui também as arestas vão ser os segmentos que vão ligar as faces. Tá? Então, aqui, olha, nesse meu poliedro, eu tenho aqui, olha, uma aresta. Então, aqui é o meu segmento que vai unir essa face com essa face. Quando eu ligo essas duas faces, eu tenho aqui uma aresta. Uma aresta, duas aqui, olha. Se eu virar a parte do fundo do meu polígono, eu tenho aqui outra aresta e outra. Então, já foram 4. Ligando aqui na minha parte de cima, eu tenho essa, 5, 6, 7, 8. E na parte de baixo eu também vou ter mais 4, 9, 10, 11, 12. Então, cada um desses segmentos que liga as minhas faces são chamados de arestas. O outro elemento do poliedro, também que está na página 85, vocês vão grifar, tá? A definição de faces, de arestas e de vértices. Os vértices são os pontos que ligam as minhas arestas. Então, aqui também tomando o meu cubo. Aqui nesse ponto é um vértice. Aqui nesse outro ponto, outro vértice. Então, aqui já tem 2 vértices, certo? Aqui embaixo eu também tenho 2 vértices. 1, 2. Então, aqui eu já tenho 4 vértices. Se eu virar, eu também vou ter 4 vértices, porque eu tenho esse ponto que liga esse aqui, esse e esse. Então, eu tenho mais 4 vértices. Então, esse meu poliedro, ele tem 8 vértices. Esse meu poliedro tem 6 faces, tem 12 arestas e 8 vértices. Esses são os elementos, inclusive essa também foi a figura que o livro trouxe, que é o nosso cubo. Daqui a pouco eu vou mostrar outros poliedros e nós vamos identificar neles também esses elementos, certo? Na página 84, embaixo daquele quadradinho que nós destacamos o que significa poliedros, tem uma frase. E é importante porque nós vamos falar sobre ela. O que é importante? A frase diz assim: possuem apenas faces planas. Então, os poliedros, nós vamos ver que sempre as minhas faces vão ser planas.
E outra coisa, os poliedros eles podem ser regulares ou não regulares. O que significa um poliedro ele ser regular? Um poliedro regular é aquele poliedro que possui todas as suas faces iguais com as mesmas medidas. Esse poliedro que está na minha mão é um poliedro regular, porque todas as minhas faces são quadrados e possuem todas elas a mesma medida. Eu vou mostrar um outro poliedro aqui que não é regular. Nós vamos ver daqui a pouco a definição desse poliedro e agora vocês veem que esse poliedro aqui ele não tem todas as faces iguais. Então aqui eu tenho 4 faces que são triângulos, tá? Essas 4 faces são sim iguais, são 4 triângulos iguais, só que a minha face da minha base é um quadrado. Então, esse poliedro aqui é chamado um poliedro não regular, porque ele é formado por uma base quadrada e as suas paredes laterais são triângulos. Nesse caso aqui, esse poliedro ele vai ser não regular. Ou seja, lembrando, para ser regular, eu preciso que todas as minhas faces sejam iguais. E quando eu tiver faces que não sejam iguais, esses poliedros são chamados de poliedros não regulares, tá? Aí vocês vão dar uma olhadinha agora na página 87. Nesse quadrado azul da página 87 tem um texto. Então, esse texto vem falar que esses poliedros que têm as faces todas iguais, esses poliedros que são regulares, eles são chamados poliedros de Platão. E Platão deu nome específico a eles. Eles vão receber os nomes com relação à quantidade de faces que eles têm. Então, em um poliedro que tenha 4 faces iguais, ele vai ser chamado de tetraedro. Se o poliedro tiver 6 faces iguais, ele é chamado de hexaedro. Quando o poliedro tem 8 faces iguais, ele é chamado de octaedro. Então, sempre lembra do polígono, era pentágono, hexágono, octógono, sempre com relação ao polígono. Agora, com relação às faces, lembrando que faces é a parte edros. Então, vai ser o tetraedro, tetra de 4, tetraedro, hexaedro, 6 faces, octaedro. Aí tem outros aí também na página 87. Então, Platão, ele vai dar um nome a esses poliedros que são regulares, tá? Que possuem todas as faces iguais. Com relação, o nome vai ser dado com relação às suas faces. Retornando agora, vocês vão retornar à página que nós estávamos, de número 84. Então, nós vimos que os poliedros, eles são são figuras espaciais que são formadas por vértices, arestas e por faces. Se essas faces forem todas iguais, esse poliedro vai ser chamado de poliedro regular, que são os poliedros de Platão. Se essas faces não forem todas iguais, esse poliedro ele vai ser chamado de poliedro não regular, é um poliedro simples, tá? Aí na página 85, vocês vão ver destacado preto a relação de Euler. Se escreve Euler, mas lê-se Euler, tá? Então, essa relação de Euler, vocês vão grifar essa frase que eu vou ler. Tem assim, a relação de Euler afirma que o número das faces, que é representado pela letra F, mais o número de vértices, que é representado pela letra V, é igual ao número de arestas, que é representado pela letra A, mais 2. E embaixo, num quadradinho laranja, tem essa relação. Tem F mais V é igual a A mais 2. Essa é a relação de Euler. Vou explicar a vocês e vou mostrar o exemplo aqui. Então, a relação de Euler é essa aqui. Se eu pegar a quantidade de faces de um poliedro, mais a quantidade de vértices que esse mesmo poliedro possui, isso vai ser igual à mesma coisa que eu somar a quantidade de arestas mais 2. Isso daqui facilita
na hora que a gente for resolver determinados problemas. Então, você pode ter um poliedro que você conheça apenas a quantidade de faces e vértices, aí você tem como encontrar e saber quantas arestas esse poliedro tem. Se eu tiver apenas arestas e aí os vértices, eu consigo saber quantas faces esse poliedro tem. Primeiro eu vou mostrar a vocês que essa relação de Euler, ela é verdadeira, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como nós fazemos para encontrar alguns valores. Vamos fazer o exemplo do nosso cubo. Vamos ver se realmente essa relação ela é verdadeira. Então, eu vou calcular no meu cubo qual é a quantidade de faces que esse meu cubo possui. Então, aqui eu tenho uma face, 2, 3, 4 faces. Então, eu vou até riscar para vocês verem que não estamos repetindo. 1, 2, 3, 4. Quando chega aqui, já repeti. Então, eu tenho 4 faces. Aqui em cima, 5. Aqui, 6. Eu tenho aqui 6 faces. Então, aqui onde tem F, que é a quantidade de faces, eu vou substituir por 6. 6 mais... Agora, nós vamos contar a quantidade dos vértices. Lembrando que os vértices são um ponto que ligam de encontro das arestas, tá? Então, aqui, ó, vou marcar de azul. Aqui eu tenho um vértice. Aqui, nessa outra ponta, outro vértice, 2. Aqui, mais um, 3. E aqui outro, 4 vértices. Então, nessa parte de cima, eu tenho 4 vértices. Na parte de baixo, eu também vou ter 4 vértices. 1, 2, 3, 4. Então, nesse meu poliedro aqui, no meu cubo, eu tenho 8 vértices. 4 em cima e 4 embaixo. Então, aqui no lugar de V, eu vou colocar a quantidade de vértices, que são 8. Isso vai ser igual a... Agora, nós vamos contar a quantidade de arestas que tem esse mesmo poliedro. Então, aqui, ó, 1, aqui 2, embaixo 2, 3, 4, certo? 4 arestas. Se eu virar, eu já contei com essa, é tanto que ela tá riscada. Aqui, ó, 5, 6, 7 arestas. Aí, quando eu viro, eu já contei com essa. 9, 10, 11 arestas. E quando eu viro, eu já contei aqui, ó. Aí, já contei com essa e com essa. 11, 12. Eu tenho aqui um total de 12 arestas. Então, aqui onde tem arestas, eu vou colocar o número 12. E vou repetir o mais 2, porque 2 sempre vai ser 2, esse sempre vai se repetir. Então, vamos ver se essa relação, essas duas somas são iguais. 6 mais 8 é igual a 14. 14 é igual a 12 mais 12, que é 14. Então, essa relação ela vai ser verdadeira para todos os poliedros existentes. Então, se eu tiver um poliedro que eu sei a quantidade de faces e de vértices, eu consigo encontrar, por exemplo, a quantidade de arestas. Lembra aquele poliedro que eu mostrei há pouco? Esse aqui. Então, nesse poliedro aqui, nós vamos saber quantas arestas ele tem. Nós vamos contar, levar em consideração que a gente já sabe a quantidade de faces e a quantidade de vértices para descobrir a quantidade de arestas, tá? Esse poliedro aqui, ele tem aqui, ó, uma face triangular, segunda face triangular 2, 3 faces triangular, 4 faces triangular e uma face quadrada. Então, esse poliedro aqui tem 5 faces. Então, aqui, no lugar de F, eu vou colocar 5. 5 mais. E eu vou contar agora a quantidade dos vértices. Os vértices são os pontos que ligam as arestas, né? Então, aqui em cima eu tenho um vértice, aqui na ponta eu tenho outro 2, aqui 3, quando eu viro ele, 4, 5. Então, esse poliedro aqui, ele tem também 5 vértices, é igual a 5.
mais 5. É igual a arestas, eu não sei, é quem eu quero descobrir, eu vou repetir. A mais 2. 5 mais 5 é 10, que é igual a aresta mais 2. Quanto é que eu tenho que somar com 2 para dar 10? Quantas arestas eu tenho que ter? Quanto é que eu somo aqui com 2 e vai dar 10? 8, né? 8 mais 2 é igual a 10. Então, eu tenho, as minhas arestas são igual a 8. 8 arestas. Vamos contar aqui e ver se realmente são 8 arestas. Eu tenho uma aqui, 2, certo? 2 aqui, ó, que formam esse triângulo. Se eu virar, eu tenho 3 e 4, ok? Só que aqui embaixo eu também tenho, ó, 5, 6, 7, 8. 8 arestas, como nós tínhamos encontrado. Então, se o problema traz para você a quantidade de faces e de vértices, você consegue encontrar quantas arestas tem. Se ele der a quantidade de vértices e de aresta, você encontra quantas faces tem. Se ele der a quantidade de face e de aresta, você encontra quantos vértices tem. Então, é muito importante vocês lembrarem essa relação aqui. Essa relação sempre vai ser assim, tá? Faces mais vértices é igual a arestas mais 2. Aí vocês substituem os valores que o problema trouxer e vai encontrar aquele terceiro valor, que é o que o problema esteja pedindo, utilizando a relação de Euler. Aí agora vocês vão passar para a página de número 86. Na página de número 86 tem escrito de vermelho: prismas, pirâmides e corpos redondos. Nós vamos falar já sobre esses corpos redondos, mas agora nós vamos falar sobre os prismas e as pirâmides. Veja, os poliedros, eles podem ser classificados em 2 grupos, que são justamente esses: os prismas e as pirâmides. Então, os nossos poliedros, os regulares e os não regulares, tá? Eles vão ser divididos entre prismas e pirâmides. Nós vamos distinguir e diferenciar eles agora. Na página 86, na parte de cima, vocês vão grifar a definição de prisma. Prismas são poliedros que possuem 2 bases paralelas e faces laterais retangulares. E vocês já vão grifar também a parte de pirâmides. Aproveite. Pirâmides são poliedros que possuem apenas uma base, um vértice principal e faces laterais na forma de triângulos. Vou mostrar a vocês aqui 2 exemplos de prismas. Tem alguns aí no livro e eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Então, os prismas, eles são poliedros que têm 2 bases e as suas paredes são formadas por figuras retangulares. Então, observe esse cubo. Ele tem duas bases. Ele tem essa aqui, tem a base embaixo e tem essa base aqui em cima. Então, se eu virar, o que estava em cima torna-se base também. Essas 2 bases são quadradas. Além disso, as minhas paredes têm que ser retangulares. Lembrando que todo quadrado é um retângulo. Então, aqui eu tenho paredes retangulares. Então, esse aqui é um prisma. Eu vou mostrar outro prisma. Tenho esse prisma aqui, olha. Esse meu prisma, ele tem base pentagonal. Observe, a base dele é um pentágono, tá? É um polígono pentágono, que tem 5 ângulos. Ele tem 2 bases. Tem essa aqui, que é a base, e tem essa aqui, que também é base. Se eu virar o meu polígono, ela também torna-se base, tá? Então, ele tem 2 bases, que são 2 pentágonos, esse poliedro. Então, eu tenho aqui uma base pentagonal, aqui também outra base pentagonal. Tenho 2 bases. E as paredes do meu poliedro são retângulos. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5 retângulos formando as paredes dos meus poliedros. Então, se os prismas, a gente identifica ele quando eu tenho 2 bases iguais, tá? Paralelas, 2 bases iguais, e as suas paredes são formadas por retângulos.
Já as pirâmides, elas vão ter apenas uma base e no outro, oposto a essa base vai ser um vértice, então ela só tem uma base e as suas paredes são formadas por triângulos e não por retângulos, tá? Eu trouxe aqui 2 exemplos de pirâmides. Vou mostrar esse que eu já tinha mostrado a vocês. Essa aqui é uma pirâmide de base quadrangular. Então, a base da minha pirâmide é um quadrado e oposto a essa base eu tenho um vértice. Então, olha a diferença entre essa pirâmide e esse cubo. É que essa pirâmide tem uma base, que é um quadrado, mas aqui em cima ela não tem outra base. O que ela tem é um vértice. E, além disso, as suas paredes são formadas por triângulos. Aqui eu tenho 2 bases, um embaixo e um em cima, e as minhas paredes são retângulos. Outra pirâmide, essa aqui, ó. Só que essa pirâmide, ela tem a minha base triangular. Então, é uma pirâmide de base triangular. As minhas paredes também são formadas por triângulos. Essa minha pirâmide é um poliedro de Platão, porque todas as minhas faces são iguais, tudo é triângulo que possui as mesmas medidas. Já essa pirâmide aqui, ela não é um poliedro de Platão, porque a minha base é um quadrado e as minhas paredes são triângulos, tá? Então, 2 pirâmides aqui, uma de base quadrada e outra de base triangular. Essas pirâmides podem ter qualquer base, tá? Pode ser uma pirâmide de base pentagonal, hexagonal, heptagonal, octagonal. Então, as minhas pirâmides, a base dela pode ter pode ser vários polígonos diferentes, mas nas paredes sempre vão ser triângulos. E lembrando que na pirâmide eu vou ter uma base apenas e em cima, aqui no lado oposto, eu tenho um vértice que vai ligar as minhas paredes da minha pirâmide. Ainda na página 86, nós vamos falar agora sobre os corpos redondos. Então, vocês vão destacar logo essa primeira frase. Possui pelo menos uma face não plana, ou seja, pelo menos uma das faces são arredondadas. E embaixo, a última frase tem assim: os corpos redondos têm a propriedade de rolar. Mas no quadrado rosinha que tem do lado tem uma observação e vocês também vão grifar essa observação. Existem sólidos geométricos que possuem partes não planas, mas não rolam. Então, existem alguns sólidos geométricos que têm partes que não são planas, tá? Um exemplo aí no livro, tá? E eles não rolam, então eles não são corpos redondos. Para ser corpos redondos, eles têm que ter a propriedade de rolar. Alguns desses corpos redondos são conhecidos por nós. Um dos que tem aí, que está de verde, é o cone. Então, quando a gente olha essa expressão, o que é que a gente logo lembra? Aquele chapéuzinho de festa, né? De aniversário. A minha base do cone vai ser um círculo. Lembrando que a diferença entre circunferência e círculo é que o círculo é a área preenchida e a circunferência é apenas o contorno. Então, o meu cone, ele vai ter um círculo e em cima, né, as paredes, que vai dar uma volta. Então, esse cone, ele tem a propriedade de rolar. Outro corpo redondo, uma esfera, uma bola. Todos nós temos alguma bola em casa, né? Desde aquelas pequenininhas que a gente brinca até uma maior. Então, essas bolas são chamadas de esferas. Elas não são círculos, porque círculos, eles são figuras planas. Já a esfera, ela tem volume. Então, ela é uma figura espacial, tá? E também temos os cilindros. Eu trouxe o exemplo de um cilindro para vocês verem. Sabe aquela lata de leite? Por exemplo, esse pote aqui de creme de cabelo, ele é um cilindro. Ele tem a minha base circular, as minhas 2 bases circular, e na sua parede, ele tem uma parede redonda, né? Ele tem uma parede com curva, o que não acontece nos poliedros, que as faces são planas. Então, aqui eu tenho um exemplo de um cilindro. Esses são os corpos redondos, cujas propriedades são rolamento, ok? Como atividade,
para os poliedros e os corpos redondos, vocês vão fazer o exercício que se encontra nas páginas 90 e 91. As questões 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12. Fiquem atentos na marcação das questões para não responderem todas, tá? Bons estudos e até a próxima aula!